Conto budista: o batedor de arroz. Um conto que nos ajuda a refletir sobre os atos simples de tarefas do nosso dia a dia. Havia uma vez um grande mosteiro no interior da China, onde cerca de 500 monges viviam. Todos eles praticavam o caminho da autorrealização, sob o comando do seu mestre. Um dia, um homem foi ao mosteiro para se tornar um discípulo. Ele disse ao mestre: Senhor, eu quero me conhecer e conhecer a verdade. O mestre Zen olhou para ele e disse: se você quer conhecer a verdade, terá que colocar sua vida inteira em jogo. Pode levar sua vida toda para conhecer a verdade, e ainda assim não há garantia que nessa vida você chegará a conhecê-la. Você está pronto para isso? O discípulo respondeu: Senhor, eu vim aqui para não recuar. Eu estou pronto. O mestre então disse: se é assim, então, faça o seguinte: há 500 montes nesse mosteiro. Aqui plantamos o nosso arroz. Você conhece o trabalho de bater o arroz para tirar a palha? O homem respondeu que sim. Pois então, cuide da tarefa de bater o arroz para todos eles. Apenas continue batendo o arroz, de manhã até a noite. Quando estiver cansado, vá dormir. E quando acordar de manhã, volte para sua tarefa novamente. Não faça mais nada. Não pense em mais nada. Além disso, não venha a mim novamente. Eu irei até você quando for necessário. O jovem começou a cuidar do arroz conforme as instruções do seu mestre. Haviam 500 discípulos no mosteiro e todos eles precisavam de comida. Portanto, o discípulo acordava cedo de manhã e começava a bater o arroz até a noite. Não falava com ninguém e ninguém se aproximava para falar com ele. Por alguns meses, enquanto batia o arroz, todos os tipos de pensamentos vinham à sua mente. No entanto, quando esses pensamentos não encontravam assuntos novos, eles desapareciam por si mesmos. Lentamente, seus pensamentos começaram a diminuir. Depois de alguns anos, ele até esqueceu o seu próprio nome. Ele sempre ficava em silêncio e continuava a bater o arroz, num estado de sem pensamento. Ele não tinha tempo para meditar e nem de ler qualquer escritura. Os discípulos mais antigos do mosteiro
o consideravam insignificante e muito inferior a eles. 12 anos se passaram fazendo isso dia após dia. Depois de 12 anos, um dia o mestre anunciou que seu tempo estava no final, estava se aproximando e ele precisava de escolher o seu sucessor, que seria o líder do mosteiro após ele. Portanto, qualquer discípulo que tivesse alcançado a sua autorrealização deveria escrever algumas palavras perto da porta do mestre à noite. Palavras que abrangesse toda a sua experiência. Muitos discípulos pensaram em fazer isso, mas não tinham coragem. Um dos discípulos mais antigos tomou coragem e escreveu umas palavras. Ele era muito conhecedor das escrituras budistas e todos os discípulos o consideravam como o possível e provável sucessor do mestre. Ele escreveu: a mente é como um espelho, sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumulam. Precisamos limpar esse pó da nossa mente, pois quando o pó é removido, o espelho da mente fica claro e a salvação é alcançada. Quando o mestre acordou de manhã e viu essas palavras, ele ficou muito decepcionado e ele perguntou com o semblante fechado: quem escreveu isso? O discípulo mais antigo ficou em silêncio. As palavras que ele escreveu continham sabedoria, mas era um conhecimento superficial, não o suficiente para se tornar o sucessor do seu mestre. O mestre rejeitou completamente aquelas palavras e todos ficaram muito surpresos com isso. Esse incidente tornou-se um tópico de discussão em todo o mosteiro. 2 discípulos passaram por aquele discípulo que havia chegado há 12 anos atrás e que costumava bater o arroz todo dia e toda noite. Passaram comentando sobre o acontecido. O homem que batia o arroz riu suavemente depois de ouvir eles. Ambos os discípulos perguntaram: por que você estava rindo? E ele respondeu: eu estou rindo porque o mestre está certo. Todas aquelas palavras não têm grande valor. Os discípulos ficaram tão chocados e perguntaram se ele então poderia escrever algo melhor. O discípulo do arroz respondeu que não sabia escrever, porque era analfabeto, mas que poderia dizer
algumas palavras e perguntou se eles escreveriam para ele. Eles concordaram e então foram até o quarto do mestre. O discípulo do arroz disse algumas palavras e os outros discípulos escreveram na parede perto da porta, assinando como discípulo do arroz. Eles esperavam a mesma reação do mestre como antes, mas as palavras que ele disse eram inesperadas. Elas eram assim: a mente é apenas uma ilusão. Não há mente e nem espelho da mente. E quando a mente não existe, onde o pó pode se assentar? Aquele que sabe isso conheceu a verdade. Quando o mestre leu a frase, ele se levantou no meio da noite e foi até ao jovem discípulo do arroz, que estava dormindo. Ele o acordou e disse: pegue isso, pegue o meu bastão e as minhas vestimentas. A partir de hoje, você é o meu sucessor. Mas sai desse mosteiro imediatamente e vá para longe daqui. Eu sei que há muitos estudiosos nesse mosteiro que se consideram superiores a você. É perigoso para você ficar aqui. Alguns deles não tolerariam o fato de que um simples batedor de arroz se tornasse um mestre. E encontrou assim a verdade, enquanto eles não conseguiram. Você tem tudo o que eu tenho, e você conseguiu isso enquanto batia o arroz. E eu sei onde quer que você vá, as pessoas irão até você, porque quando uma flor desabrocha, a sua fragrância começa a se espalhar por todos os lugares. O discípulo do arroz agradeceu seu mestre e saiu de lá naquela noite. Se olharmos para a nossa vida, veremos que muitas pessoas pensam que a busca pelo conhecimento e autorrealização só pode ser feita se sentarmos em um lugar calmo, propício e com materiais certos. Mas na realidade não é assim. A busca pelo autoconhecimento pode ser praticada no nosso dia a dia, durante os nossos afazeres, seja cuidando da nossa casa ou enquanto se faz algum trabalho. Isso também vale para a meditação. Muitas vezes esperamos um momento, um local propício para meditar, quando o verdadeiro significado da meditação é estar totalmente absorvido naquilo que você está fazendo, está realizando. Assim,
como o discípulo do arroz que ficava totalmente absorvido na sua tarefa de bater o arroz. É buscar estar sempre no momento presente e deixar os pensamentos virem e irem, porque a mente existe enquanto há pensamentos que ficam, e quando nada mais ficar aqui pegando pó, aí então só o seu verdadeiro eu permanece. Quando ficamos totalmente presentes e absorvidos na tarefa que estamos realizando e fazendo, essa tarefa se torna uma meditação. Seja essa tarefa o seu trabalho, o seu hobby ou seus afazeres diários, devemos ter um foco, focar no que realmente desejamos. Somente assim vamos atingir a meta, o objetivo a ser alcançado com sucesso. E assim, eu espero que esse conto budista possa ajudar a você, a seu amigo, ao seu vizinho, a qualquer pessoa a atingir a sua meta em qualquer situação da sua vida.